O vídeo de hoje traz uma proposta educativa, ideal para você que ainda não conhece o suficiente sobre alguns componentes da bicicleta. E é por isso que esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que virão ainda falando sobre certos componentes. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o cassete da bike. O que é exatamente o cassete? Qual é a principal função? Qual a melhor forma de escolher um cassete? Quais são as melhores marcas que existem que podem realmente me trazer um bom custo-benefício? Está interessado em saber um pouco mais sobre esses detalhes? Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Em uma bicicleta o cassete tem um papel crucial e muitas vezes ele até passa despercebido. Ele é o responsável por facilitar as trocas de marchas, tornando as subidas e descidas mais suaves e fazendo com que você tenha maior performance em um plano, por exemplo, para que você possa alcançar uma velocidade desejada. Nada mais é o cassete do que esse conjunto de engrenagens que fica localizado aqui na parte de trás da bike. Ou seja, ele faz parte da transmissão do grupo da bike, que é composta, além do cassete, é composta também pelo câmbio, pela própria corrente e pelas coroas, ou seja, pelo pé de vela com a ou as coroas. Isso porque dependendo da bike pode ter uma, duas ou até três coroas. No meu caso aqui tem uma bike com uma transmissão de apenas uma coroa. Então esse cassete é esse conjunto de engrenagens que muita gente vai chamar de pinhões, e nós temos o cassete em diversos tamanhos. Aqui visivelmente nós temos um cassete nível médio, por exemplo, estou usando uma gravel, e esse cassete possui 12 velocidades e um conjunto de engrenagens aqui que vai desde o menor cog ou menor pinhão, que é logo aqui esse primeirinho aqui embaixo. Então nós temos aqui um escalonamento que vai de 10 dentes até 44 dentes, que é esse último cog. Mas dependendo da sua bicicleta você pode ter cassete de velocidades variadas, por exemplo. Um cassete de 12 velocidades também como esse, mas para mountain bike, por exemplo, já muda um pouco a história. Atualmente nós temos cassete de mountain bike, por exemplo, que esse último cog aí é 50, 51 ou até 52, dependendo do fabricante. E o menor cog pode ser 10 ou 11 dentes, na grande maioria. Isso se tratando de um cassete de 12 velocidades. Só para ficar claro, para você que é um pouco mais leigo no assunto, o que eu estou me referindo à velocidade? É a quantidade de engrenagens que tem aqui. Esse aqui tem 12 engrenagens, sendo assim, 12 velocidades. Existem também alguns de 7 velocidades, mas hoje em dia é mais difícil de encontrar. Você encontra cassetes mesmo a partir de 8 velocidades, então vai ser 8, 9, 10, 11 e 12 velocidades. Esse é o padrão mais comum que normalmente é encontrado, porque a grande realidade é que já estão se fazendo também até cassetes de 13 velocidades. Abaixo de 8, ou seja, 7, até 6 inclusive, aí fica mais por conta da catraca, que é basicamente algo parecido, também é um conjunto de engrenagens como esse, mas que tem um sistema de funcionamento diferente. E caso você queira entender a diferença entre esse cassete e a catraca, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo em mais detalhes. Eu recomendo que você assista também, é um conhecimento bom para você também entender um pouco mais sobre bike. Então basicamente hoje a gente precisa entender isso. O cassete da bicicleta ele é responsável em facilitar a sua troca de marcha. Quanto maior a engrenagem aqui, mais leve vai ficar a sua pedalada, e quanto menor, mais pesada, podemos dizer assim. E aí você encaixa de acordo com a situação. Claro que ele não funciona sozinho, o cassete ele precisa de todos os outros elementos aqui. É o câmbio quem faz a corrente se movimentar, sem a corrente não vai girar, e obviamente que o pé de vela é a alavanca que faz esse sistema também funcionar. Mas o cassete é importante que hoje a gente falar disso, porque muita gente tem dúvida sobre exatamente por que hoje tem cassete tão grande. É justamente por esse motivo que você vê um cassete com uma engrenagem bem maior aqui atrás. Normalmente quando o cassete é menorzinho, ele vai ter ali duas coroas pelo menos na frente, porque aí você tem mais opções de marcha, não tem necessidade de ter um cassete maior. E como exatamente funciona o trabalho do cassete? Como é que funciona esse sistema do cassete aqui na transmissão? Basicamente, quando o ciclista aciona o câmbio da bike, por exemplo, a corrente se move de uma engrenagem para outra no cassete e ajusta a resistência conforme o terreno, para que o ciclista possa manter o seu ritmo em diferentes situações, como uma subida mais íngreme ou uma descida mais rápida, como eu mencionei anteriormente. Observem, por exemplo, que a disposição das engrenagens aqui no cassete ela é basicamente escalonada, ou seja, pinhões menores que oferecem mais resistência, usada principalmente em terrenos planos, e os pinhões maiores que facilitam a pedalada em subidas. E claro, vale lembrar que a troca de marchas ela precisa ocorrer de uma forma fluida para evitar desgaste precoce das peças e garantir uma experiência
mais confortável na sua pedalada, ou seja, você precisa trocar a marcha de forma correta. Existe um vídeo aqui no canal onde eu ensino também a fazer a troca de marcha, e é por isso a importância de você entender corretamente a troca de marcha. Sendo assim, como que você faz para escolher um cassete? Qual a melhor maneira de eu saber o cassete ideal para minha bike? Primeiro, uma coisa muito importante, pode parecer clichê, mas isso é essencial. Você tem que escolher o cassete de acordo com o seu estilo de pedal e com o seu estilo de terreno. Então, se você tiver uma bicicleta com um grupo de 12 velocidades, aquele que só tem uma coroa na frente e 12 aqui atrás, opte por cassetes que tenham um escalonamento muito bom, que tenham pelo menos um COG maior de pelo menos 50, 51 ou 52, porque dependendo do padrão aí pode ter essas três opções, para que você tenha uma boa redução. Então, para escolher o cassete, tem que definir o seu estilo de pedal. Outro detalhe muito importante, não é qualquer cassete que você pode colocar em qualquer bicicleta. Existem cassetes num padrão ideal para cada cubo com um freehub específico também. Que isso eu posso explicar em outro vídeo, mas já tem até vídeo aqui falando também da questão do que se trata o cubo e freehub da bike. Isso eu já falei por aqui também. Mas basicamente, olha só esse detalhe importante. Olha só, vocês devem conhecer esse barulhinho, né? Olha que barulhinho bacana. É muito comum que as pessoas achem que esse barulho, por exemplo, quem é responsável por fazer esse som é o cassete, mas não é. Na verdade, quem faz é o freehub, que é uma parte interna do cubo da bike. É ele quem faz esse som, e aí dependendo do fabricante, da marca, eles vão ter aí diferentes tipos de som. Alguns são até mais silenciosos, alguns praticamente não tem som nenhum, e tem uns que são bem barulhentos, bem esparrentos. Eu gosto bastante desses mais barulhentos, tá? Eu confesso para vocês. Estou explicando isso para que você entenda que mudar o cassete da bike não vai fazer diferença nesse barulho. Na hora de escolher o cassete, você tem que saber também o padrão de cubo com freehub que tem aqui, que nós temos hoje no mercado. Padrão HG, que é um dos mais comuns, padrão XD ou XD da SRAM e padrão MS ou Micro Spline da Shimano. Tem outros padrões? Tem, sim, existem outros mercados. Porém, esse é um dos mais comuns e basicamente vamos ficar nesses por aqui para que vocês entendam. Então, pessoal, não adianta escolher um cassete. Por exemplo, eu tenho um cassete de 9 velocidades. Posso colocar um de 12? Pode, mas vai mudar algumas coisas. Digamos que fosse o meu caso aqui. Cassete de 9 velocidades, eu tenho um grupo com 9, posso colocar um de 12? Como é que eu faria? Para fazer isso, você vai precisar mudar uma série de coisas. Primeiro, esse cassete vai ter que ser no mesmo padrão de freehub do padrão que eu já tenho aqui. Por exemplo, um cassete de 9 velocidades, ele é padrão HG, de freehub com cubo no freehub HG. Vocês entendem? Isso é padrão, galera. Para eu colocar um de 12, eu vou ter que encontrar um cassete de 12 velocidades que tenha esse mesmo tipo de padrão. Se eu comprar, por exemplo, um com padrão diferente, um XD, ou, por exemplo, um Micro Spline, o que vai acontecer é que ele não vai encaixar aqui. E isso é importante você entender, porque muita gente acaba confundindo isso. Acha que, vou simplesmente colocar um cassete maior. E é por isso que não é tão simples assim. Uma dica que eu sempre dou aqui no canal. Se você tiver um cassete de 9 velocidades que tenha um escalonamento que vai do menor COG no 11 e o maior no 36, dá para você mudar o cassete e ter uma redução melhor, ou seja, se você está com dificuldade de subidas, por exemplo, dá para você mudar o cassete e ainda mantendo as 9 velocidades, as 9 engrenagens. Ou seja, porque você vai encontrar modelos de 9 velocidade que tenham um escalonamento diferente. O que seria o escalonamento? É o pulo que dá de um COG para o outro, então eles têm uma diferença na quantidade de dentes. E esse escalonamento pode ser diferente dependendo do fabricante. Existem cassetes de 9 velocidades em que o último COG é 40 dentes. E existem cassetes de 9 velocidades que o último COG é 36. Se você comprar aquele que tem 40, você vai conseguir manter o mesmo cubo, manter o mesmo padrão de freehub e você vai ter a vantagem de ter aqui agora um cassete com um COG maior na última velocidade. Claro que tem que levar em consideração se o câmbio que você utiliza na sua bicicleta é compatível com um cassete com um COG maior aqui, porque ele pode não alcançar, se a corrente também vai dar conta, e se o teu sistema aqui te pede, isso tem que levar em consideração também. Mas na grande maioria das vezes isso dá certo. E por fim, na hora de você escolher o cassete, é importante também ver a marca e o modelo de cada um. Além de Shimano e SRAM, você também encontra, por exemplo, o Sunrace, que é uma marca que vem ganhando muita força nos últimos anos e atualmente ela também é considerada uma das melhores, principalmente em termos de custo-benefício. Outras marcas conhecidas como ZTTO ou Zito, Sunshine, Absolute, são marcas um pouco mais acessíveis, digamos assim, que dependendo do uso que você faz vai te servir muito bem também. Outra marca que eu não posso deixar de destacar aqui é a Ictus. A Ictus, sinceramente, é uma marca considerada, até eu acho assim, basicamente uma marca que nós podemos ver como uma marca de grife. Para vocês terem uma ideia, um cassete da marca Ictus,
que seja compatível para utilizar numa transmissão SRAM GX, por exemplo, geralmente custa mais caro que o próprio cassete da SRAM para aquele tipo de transmissão. Mas é importante que você saiba que a Ictus está aí no mercado também. Existem outras marcas e é importante que você pesquise sobre aquela que se encaixe no melhor perfil para você. Eu não estou dizendo para você comprar a mais baratinha ou para você comprar a mais cara. Entenda que cada um desses produtos tem uso indicado. Muitos desses modelos que estão custando bem abaixo de outros um pouco mais caro, muitas vezes ele pode não ter a mesma durabilidade ou a mesma resistência daquele outro, mas às vezes, para o tipo de pedal que você faz, ele é o suficiente, então não há necessidade de você comprar aquele um pouco mais caro, mas pode existir momentos em que não vale a pena você comprar aquele mais barato, porque você sabe que o tipo de pedal que você vai fazer, ele não vai dar conta. Então você tem que pesar a balança, fazer a pesquisa, buscar informações sobre aquele determinado componente e ver se ele se encaixa no seu perfil. É dessa forma que você escolhe, não vai comprar porque eu disse que é mais barato ou porque eu disse que é mais caro. Compra se ele se encaixar no seu perfil e, claro, né, se couber no seu bolso. Ou seja, você precisa levar em consideração todos esses detalhes e não apenas um pontinho aqui e um pontinho ali isolado. Soma tudo isso e aí você chega à sua conclusão. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, ou se faltou alguma coisa, ou se você quer acrescentar alguma coisa sobre esse assunto, aproveite o espaço aqui embaixo nos comentários que ele é dedicado para você. Assim que possível, eu vou te responder. E claro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, é hora agora de você nos ajudar aqui no canal com o seu like, que já retribui demais aqui pro nosso trabalho. Confere também a sua inscrição. Se não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.